Olá, meu nome é Marcos Martinelli, eu sou médico do Instituto Martinelli de Geriatria e Gerontologia e também colaborador do site www.idosos.com.br. Hoje continuaremos no assunto hipertensão arterial no idoso. Apesar de ser uma doença silenciosa, é uma doença de extrema importância de ser tratada, porque a longo prazo, ou seja, um paciente que esteve hipertenso por anos, ao chegar numa determinada idade ou num determinado ponto de estresse da vida, ela pode manifestar consequências muito graves, que são as lesões micro e macrovasculares. As macrovasculares são as mais famosas. Alguns exemplos das lesões macrovasculares são o infarto agudo do miocárdio, ou seja, o infarto do miocárdio, infarto do coração, quando o paciente sente uma dor no peito e falta sangue no coração. Um dos principais fatores de risco para o infarto agudo do miocárdio é a pressão alta, é a hipertensão não tratada de longo prazo. Outra consequência macrovascular são os AVCs ou AVS, ou seja, acidente vascular cerebral ou acidente vascular encefálico, popularmente chamado de derrame. O principal fator de risco para uma pessoa desenvolver um derrame é ter a pressão alta não tratada por um longo período. Outras consequências da pressão alta, a insuficiência arterial periférica, ou seja, quando falta sangue em outras partes do corpo, por exemplo, falta sangue na ponta do pé, geralmente são problemas periféricos, ou seja, em lugares periféricos do corpo, como nos pés. Pode até formar úlceras arteriais. Outra lesão macrovascular é a chamada dissecção de aorta, uma condição que é uma emergência médica potencialmente fatal, ou seja, como as outras três que eu falei anteriormente, são condições potencialmente fatais e que também é uma condição que se previne com o tratamento da pressão alta. Com relação às consequências microvasculares da pressão alta, a pressão alta pode desenvolver doença renal crônica. O que seria isso? O rim perde a função, ele vai parando de funcionar. Então, uma pessoa, por exemplo, uma pessoa de 70 anos que foi hipertensa desde 40 e não tratou, pode ter um rim que funcione 50%. Agora, uma pessoa que foi hipertensa desde 40 anos e sempre teve a sua pressão arterial controlada, pode ter muito bem um rim que funciona entre 80% e 70%. Não falo 100% porque a própria alteração do envelhecimento vai perder função, mas ou seja, a pessoa que trata tem muito melhor função dos órgãos. Outra consequência microvascular são as consequências para o olho, as consequências oftalmológicas. Existe uma condição chamada retinopatia hipertensiva, ou seja, problemas na retina decorrentes da hipertensão. Não só o rim sofre, como o olho também sofre. Bom, e quais são as consequências de todas essas doenças que eu falei? O infarto agudo do miocárdio, fácil imaginar, a pessoa fica com uma função do coração diminuída, isso pode levar a problemas cardíacos, como falta de ar, pode levar a um novo infarto e uma diminuição importante da qualidade de vida, à medida que a pessoa vai ficando menos tolerante ao esforço físico. O derrame também tem consequências muito negativas para a qualidade de vida da pessoa. Ela pode deixar de falar, ela pode ter uma sequela motora, ou seja, deixar de mexer adequadamente uma parte do corpo, e pior, ela pode ter até sequelas cognitivas, ou seja, de memória e reconhecimento de outras pessoas. Outras sequelas, a doença renal crônica, se não for tratada e for progredindo, pode levar até o último ponto, a última instância, que é a diálise, que também é uma terapia que diminui notavelmente a qualidade de vida de uma pessoa mais velha. E a retinopatia hipertensiva pode ter consequências graves, deixando o paciente enxergando menos, com riscos para quedas, diminuindo a qualidade de vida à medida que ele não enxerga bem e até levando à cegueira. E deseja entrar em contato conosco, acesse o site idosos.com.br e envie sua mensagem através do formulário de contato.